Cheguei com mais um clássico da literatura e hoje nós vamos conversar sobre um romance cor de rato, como diria Flaubert. Uma despedida de uma das maiores autoras do Brasil. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. A Hora da Estrela é o principal livro, é a obra-prima de Clarice Lispector. O livro foi publicado em 1977, escrito em meio sessões em um hospital, enquanto a Estrela tratava um câncer terminal. Macabeia é um retrato de uma gente conformada com a pobreza. A Clarice diz que ela é filha da união do que com o que. Maca o quê? Bea. Macabea. Macabea! De uma gente que apenas aceita a vida com mas o que há de se fazer? A personagem principal é uma nordestina, que vem de Alagoas para o Rio de Janeiro. Uma nordestina abandonada, ignorada, esquecida, humilhada, sem esperança na vida e sem futuro. Assim como a autora, morria um pouco a cada dia naquele hospital. Sou datilógrafa, sou virgem e gosto de Coca-Cola. Esse livro é de uma riqueza psicológica tremenda. Esse é um livro que só se pode ser compreendido no silêncio do pensamento. Quando direcionamos o nosso olhar para além das janelas da nossa casa, como o próprio narrador fez. O narrador do livro é um escritor, uma espécie de alter ego da própria Clarice, descrevendo todo o processo criativo da autora. Ele descreve de forma intensa tudo o que a Clarice sentia ao parir cada livro, uma explosão, segundo ela. Era assim que, segundo ela, os livros se escreviam, os livros eram paridos, os personagens, eles se escreviam por si mesmos. Por quê? Porque não podiam ser diferentes. Embora a autora se recusasse a ser encaixada em qualquer escola literária, nós sabemos que ela é uma autora moderna, porque os personagens, eles tinham um momento histórico, como todo e qualquer personagem. Só que esse momento era um momento de vida atual da autora. Um momento histórico, político e social. Esses personagens eram um retrato vivo de gente da muito viva e muito comum, como eu e você. Assim como o escritor narrador Rodrigo encontrou uma nordestina com olhos de fome na feira, nós encontramos macabeias nas ruas todos os dias. Ou mesmo ao atravessar calçadas, pisando no capim, nas pedras. A Clarice viveu e trabalhou na Era Vargas como jornalista e redatora. Ela vivenciou o governo de Juscelino Kubitschek e a construção de Brasília. Construção essa, qual vinha dos paus de araras, trabalhadores imigrantes de todos os lados mais pobres do país. Eles vinham em busca de uma qualidade melhor de vida, trabalhando como operário na construção da nova capital do Brasil, assim como o personagem olímpico. Macabea. Me desculpe, mas Macabeia parece doce de pele. E até mesmo como a pobre Macabeia. Então, a Clarice, ela fez uma alegoria da diáspora. A Clarice era de origem judaica, e o que ela estava assistindo naquele momento no Brasil era a dispersão de um povo da sua terra natal, como aconteceu a dispersão dos judeus de Israel, a diáspora. É por isso que ela colocou o nome da personagem de Macabeia, porque Macabeia vem de Macabeu, que eram os hebreus de origem judaica. Então, Macabeu significa Macabim, vem dessa raiz da palavra judaica. E Macabim é basicamente martelo, duro e resistente. Então, os judeus, hebreus, macabeus, eles eram guerreiros. Eles lutaram contra os sírios, mas eles acabaram sendo derrotados. A cidade do Rio de Janeiro, ela é uma alegoria. Ela é a cidade dos sírios, um lugar que não é adaptado para macabeus. Macabeus, como Macabeia, feios, sujos e ignorantes. Ai, credo, o que você está dizendo, professora? Para, bebê! Não alimente a treta.
é que não sou eu que está dizendo, mas é a própria Clarice. Limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela que deveria ter ficado no sertão de Alagoas, com vestido de chita e sem nenhuma datilografia. Já que escrevia tão mal, só tinha até o 3º ano primário. A pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer. Ela é virgem, inócua, não faz falta a ninguém. A pessoa de quem eu vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso, porque nem, ao menos, olham. A história se passa no Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro? É porque o Rio de Janeiro, ou poderia ser São Paulo, Brasília, ou qualquer outra capital do Brasil, com todas essas ideias modernas, traziam na sua formação e ainda trazem ideias kitty, que a própria Clarice comparou com a Coca-Cola. Mulher, você é muito desbotada, Macabeia. Precisa comer comida pra criar peitinho, bundinha. Veja eu, fui criada na carne. Você para de comer cachorro quente com Coca-Cola. Ah, eu como porque é barato. Mas o que eu gosto mesmo é de goiabada com queijo. Pois já não aguento a pressão dos fatos. O registro, que em breve vai ter que começar, é escrito sobre o patrocínio do refrigerante mais popular do mundo. E que nem por isso me paga nada. Refrigerante esse espalhado por todos os países. Aliás, foi ele quem patrocinou o último terremoto em Guatemala. Apesar de ter gosto do cheiro de esmalte de unhas, de sabão aristolino e plástico mastigado. Tudo isso não impede que todos o amem com servilidade e subserviência. Também porque eu vou dizer agora uma coisa difícil que só eu entendo. Porque essa bebida que tem coca ela é um meio da pessoa atualizar-se e pisar na hora presente. Ou seja, não é pelo gosto, é pela ideia de se sentir kitty, de se sentir no futuro, de se sentir moderno, mesmo que o refrigerante tenha gosto de amônia e de sabão aristolino. Foi brilhante esse paralelo com a Coca-Cola, não é? Só que essa cultura kitty importada é uma cultura que não se encaixa em um povo sofrido, ignorante e insosso. Ignorante no sentido de sem instrução escolar e que também não tem paladar para essa bebida. Um paladar ajustado para um copo de química preta com gosto de amônia e sabão aristolino. O povo brasileiro. Desde muito antes dos macabeus, o planeta teve várias eras, não é? Era da pedra, era do ferro, era do bronze, era do ouro. E essa era? É uma era de quê? A Clarice nos responde que essa era é a era do plástico. Sim, onde tudo é falso, onde tudo é uma cópia sem valor de objetos obsoletos. Como a flor de plástico na sala da cartomante Carlota, uma imitação da vida em um país de floresta amazônica abundante em fauna e flora. Nós temos uma riqueza imensa, com flores de verdade. Onde a Clarice queria chegar com isso? Um país que importa lixo, o resto da cultura de outros povos, para enfeitar nossa realidade que nós não queremos enxergar de fato a vida como ela é. A vida da Macabeia e de todos os outros personagens do texto é uma relação do personagem com a sociedade, com todas as instituições do país. Então essa personagem horrível, pobre, suja, analfabeta funcional, é uma macabeia, um martelinho que está resistindo apesar de tudo. Coitadinha dela. A macabeia é como capim, que nasce entre as pedras que ela sempre notou. De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta, como cantou o poeta e Maria Maria. Porque a macabeia notava aquilo que era pequeno, insignificante, uma resistência inútil. A sociedade capitalista contemporânea, ela copia o modelo norte-americano, não é? Essa sociedade é uma sociedade de plástico, que tem como modelo de beleza o quê? Corpos de plástico. Eu deveria dizer
de plástica? Também. Da propaganda da ideologia comercial. O ideal de vida é o ideal pequeno burguês. Esse ideal é ridículo. Esse ideal é de plástico. É uma coisa que não faz nenhum sentido aqui no Brasil. Por quê? Porque é kitsch. O kitsch vem do verbo alemão kitchen, que significa fazer arte do resto industrial. Na TV, os personagens nos propõem como devemos nos vestir. Daí nós temos os políticos que nos representam e que copiam esses discursos patrióticos que nos dizem como nós devemos fazer. Aí depois nós temos as referências artísticas de músicas adaptadas, ajustadas, que são releituras das músicas estrangeiras, como por exemplo, Estúpido Cupido, TT Espíndola com a música Escrito nas Estrelas, que na verdade é um plágio da ópera do Morro dos Ventos Uivantes, e até Festa no AP, que vocês estão cansados de saber que é plágio. Sem falar nas referências amorosas das novelas mexicanas, que nos ensina o que é bom a gente gostar, como é que a gente deve amar. E todas essas referências é que nos ensinam o que é bom, o que é belo, o que a gente deve gostar de ter e ver. E isso é só plástico. É que o Brasil é um país muito rico em cultura. Os nordestinos têm o seu jeito de ser, de falar, de comer, de se vestir. Os gaúchos também. Os indígenas, os mineiros e cada canto do Brasil tem o seu jeito de ser, tem a sua cultura própria. Nós temos o nosso jeito de ser, de falar, de comportar. Nós temos a cabeça e o nariz achatados de Macabeia. Ô cabeça chata, baiana, tu não tem cara, não? Eu sim. Não sou cabeça chata nem baiana. Baiana é macumbeiro. Eu sou nortista. Nós temos o cabelo engomado de olímpico e até mesmo as raízes de cabelo crespo, assim como o cabelo da mulata Glória. A Glória é uma branca, uma loira oxigenada. Mesmo que ela esconda a origem da sua cor, do seu sangue, da sua raça, ela é falsa, ela é de plástico. A Clarice está nos dizendo que tudo isso é uma farsa, que a nossa cultura está oxigenada, que a nossa cultura tem cheiro de tinta loura e gosto de amônia, em uma boca cheia de Coca-Cola. O livro é uma total alegoria do país, vivendo todas essas situações narrativas e dramáticas. Todo esse livro são as nossas relações diárias, as relações diárias da vida vivida no Brasil. Então nós temos Macabeia e o patrão, ou Macabeia e o trabalho. Macabeia e Olímpico, as relações amorosas. As relações de saúde com o próprio corpo, Macabeia e o médico. Aí então, as relações de amizade, Macabeia e Glória. E daí as relações de habitação, Macabeia e a dona da pensão, Macabeia e as colegas de quarto da pensão. O que você acha dessa Macabeia, hein? Eu acho ela meio esquisita. Deus que me perdoe, mas ela tem uma cara de sonsa. Relações de futuro, Macabeia e Madame Carlota. Como é o teu nome? Macabeia. Que nome lindo! E finalmente, as relações de esperança e fé, Macabeia e o gringo. Então tudo é da mais radical ironia. A Clarice, ela monta toda essa alegoria e depois ela vai destruindo por dentro cada relação. Este é um livro de ruína, um livro que retrata um país sem futuro, onde mora uma gente inconformada que nem acha que é gente. Macabeia, vamos mudar de assunto? Falar então de quê? Por que você não fala de você? Eu? Por que esse espanto? Gente fala de gente. Ah, mas eu não acho que sou muita gente. Se você não é gente, o que é que você é, então? É que eu ainda não tô acostumada. O quê? Você acostumou com o quê? É que eu não sei explicar. Será que eu sou eu? Olha, eu vou embora.
Eu vou me embora porque você não tem jeito. E o que é que eu faço pra ter jeito? Ela diz, dedico essa coisa, que ela nem pode chamar de arte, porque não tem nada de artístico. Este texto é a realidade de um país que ela nem pode chamar de vida. Porque as relações aqui são plásticas falsas de gente que copia o modelo branco europeu, enquanto empurra a própria cultura com a barriga. É só ruína esse livro. É ruína, ruína, ruína e ruína, e ruína, e ruína. Porque tudo que é falso desmorona. Porque tudo que é mentira não dura. Porque o plástico não é coisa natural. O plástico não é da Terra. A Clarice sabia que ela estava enfrentando um câncer terminal. E ela deixa a vida como Macabeia deixou. Sem pesar, sem tristeza, sem arrependimento. Neste livro, ela diz: olha, eu sou uma estrela, eu sou uma escritora famosa e reconhecida, e essa é a minha hora de partir. E o que eu deixo para trás? Que Brasil eu deixo para trás? O Brasil que deixo é só ruína. É importante saber as palavras-chave dessa história, que são estrutura social, preconceito e violência. É importante saber que sempre que a Clarice coloca no texto, entre parênteses, a palavra explosão, ela está querendo traduzir toda a emoção, o sentimento da personagem, da Macabeia. O coração batendo como se ela estivesse engolindo um passarinho, batendo as asas dentro do peito. Bonito, né? Então, o Olímpico é o único personagem que vai subir na vida, porque o Olímpico, ele não era fino. Na verdade, ele tinha uma capa de gentileza que o padrasto dele ensinou para como ele pegar mulheres, ser mais esperto, se aproveitar de gente boa. Então, ele sabia enganar as pessoas e ele era capaz de qualquer coisa. Ele roubava os colegas de trabalho e até o benfeitor que lhe dava um teto. Ele era machista e até havia matado um homem, ou seja, ele era capaz de qualquer coisa para escalar o Monte Olimpo. Ele faria qualquer coisa para chegar aonde ele queria, que era ser deputado. Porque eu sou uma pessoa inteligente, viu? Eu ainda vou ser deputado. Deputado? Deputado. Deputado trabalha de quê? Deputado trabalha de deputado. Só pode ser. Ora, mas... Olha, Macabeia, deputado tem tudo. Tem carro. Tem banda de música. Tem chofer. Deputado tem dinheiro até para dar pros outros. Deputado é doutor. E é? Mas eu não tô dizendo. Se eu tô dizendo é porque é. Você não acredita? Acredito sim. Eu não quero te ofender. Mulher de deputado é deputada também? E ele consegue. Por que será? Glória é a filha do açougueiro. A carne e o sangue, ela é a mulata que nega suas próprias origens, oxigenando o seu cabelo e colocando em si toda uma cultura de plástico. Ela se rende ao kitchen, o batom vermelho, a roupa da moda e a ideia da bonequinha de luxo. Ela é o retrato da classe média que segue os padrões americanos. Seu Raimundo, o chefe, o patrão, ele é raio de mundo. Ele lê Humilhados e Ofendidos, ele lê Dostoiévski, ou seja, ele queria ser letrado, mas por ironia, apesar do contato com as ideias de Dostoiévski, ele humilhava, ofendia e maltratava. Ele tinha muito preconceito, principalmente com a pobre da Macabeia. Escuta, e que merda é essa? Ai, que sujeira. Foi a nova datilógrafa, Macabeia. Maca o quê? Bea. Macabeia. Macabeia? O que é que você quer? Foi a única que aceitou. Menos que o salário mínimo. Depois o Raimundo fala com você. Sim, senhor. Fecha a porta aí, por favor. Vai.
Além do mais, como ela é feia, hein, rapaz? Feíssima. Parece um maracujá de gaveta. Onde é que você arrumou isso, hein, rapaz? Ela é meio desajeitada, assim. Mas também se fosse tão brilhante, não aceitaria o salário que pagamos. Ninguém quer que seja brilhante. O mínimo que se pede é que tenha um pouco de limpeza no serviço. Olha aí, ó. Isso aqui é sujeira mesmo, olha, ó. Olha aí, ó. Mas que raio de mundo é esse que tem toda essa hipocrisia e essa discrepância de pensamentos? A cartomante Dona Carlota vem da rainha Carlota Joaquina, que era, sobretudo, infiel, conspiradora, despótica e alvo de difamação. Então, é uma analogia à primeira rainha do Brasil. Então, a Madame Carlota é uma ex-prostituta que está fugindo da polícia. Ela confunde as previsões das consulentes. Ela que parece estar entorpecida por uns certos bombons misteriosos, ela interpreta de forma totalmente contraditória os fatos que ela vê. E aqui, Clarice deixa uma ponta solta. Será que esses bombons que a Madame Carlota comia, quando ela falava, soltava algum tipo de entorpecente no hálito dela sobre as clientes? Provavelmente. Esse entorpecente teria sido a causa dessas clientes ficarem zonzas, da primeira cliente descer as escadas zonza e chorando, e até mesmo do desfecho do livro? Provavelmente sim. Clarice nos diz que a história não termina. Trata-se de livro inacabado, porque lhe falta a resposta. Resposta a esta que espero que alguém no mundo me dê. Vós? É uma história em Technicolor, para ter algum luxo, por Deus, que eu também preciso. Amém para todos nós. Então Clarice se despede do mundo, com seus sonhos de resistência, como o capim entre as pedras, na beirada da calçada. Ela se despede sem lamentar a existência que ela deixa para trás. Com essa história, ela está nos dizendo que tudo aquilo que é autêntico, verdadeiro, honesto, natural, tudo aquilo que é vivo, cheio de explosões sentimentais, é sufocado pelo kitchen, está sufocado pelo lixo, pelo falso, pela cópia, pelo plástico. Introspectiva que era, ela nos disse que a esperança, não corrompida, é sufocada. E a estrela só brilha quando se liberta de todo esse lixo inescrupuloso que é a vida. Forte, não é? Uma história intensa, como a própria Clarice. Então, pense nisso, porque quanto mais as ovelhas leem, mais negras elas ficam. Nós entrarmos aqui no estúdio, você me dizia que está começando um novo trabalho agora, uma novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? História de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. Mas a história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em É Rio de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Onde é que você foi buscar dentro de si mesma? Eu morei em Recife. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo Santo Cristóvão. Uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de Depois eu fui a uma cartomante e imaginei, me disse várias coisas boas que iam me acontecer, e imaginei, quando tomei o táxi de volta, que seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer. É segredo.
E o nome da novela, você poderia revelar? 13 nomes, 13 títulos.